Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre macroeconomia, como a gente faz todos os sábados. Nos últimos finais de semana eu tenho feito alguns vídeos batendo muito em relação ao governo, batendo muito na equipe econômica, a questão da taxa de juros e a alta do dólar e mostrando como isso pode trazer dificuldades para a parte fiscal do Brasil. Então tudo aquilo que eu falei com relação ao Brasil continua existindo, tá? Então a gente continua tendo um problema grave em termos de Brasil. Mas o Brasil como um todo, ele não é apenas coisas ruins, como a gente acabou falando nas últimas 3 semanas. A gente tem uma parte que está muito positiva, que é a volta da economia. A volta da economia está sendo bem mais rápida do que o inicialmente previsto, e hoje a gente vai mostrar alguns dados disso. Então o que eu quero mostrar nesse vídeo de hoje é essa relação dúbia que existe com relação ao que a gente viu nos outros vídeos, ou seja, uma situação de governo fiscal e etc. muito complicada que precificam os ativos para baixo, que precificam as ações para baixo, enquanto isso a gente tem uma questão econômica que está crescendo, as empresas estão vendendo mais, estão voltando até aquelas receitas, as margens de lucro devem voltar e isso precifica as ações para cima. E é nesse embate dessas duas grandes forças que existem é que o mercado está tentando precificar o preço das ações nesse período todo. Então depois da vinheta a gente já começa, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar, não se esqueçam, link da descrição aqui do vídeo. Vocês podem se inscrever para o workshop de Small Caps, as ações explosivas, tá? Então não se esqueçam de clicar ali embaixo. Também tem direito a entrar em um grupo do Telegram que a gente vai colocar ali uma promoção exclusiva quando a gente lançar a nossa carteira de Small Caps, dia 22 o lançamento para o público geral. Eu já falo mesmo, depois do workshop vai ter um lançamento da nossa carteira de Small Caps que o pessoal já espera há mais de um ano, pelo menos. Algumas pessoas já esperam há 2 anos isso. Então vamos passar aqui agora para falar sobre o assunto do vídeo de hoje, que é a recuperação da economia. A gente vai ver essa recuperação da economia em diversos setores, tá? O primeiro setor que eu separei aqui para a gente foi o de financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, a gente está falando de quê? A gente está falando de bancos que estão emprestando mais, estão com maior quantidade de crédito para emprestar, e a gente está falando de construtoras também que estão vendendo mais. Se tem gente pegando o empréstimo, o financiamento, é porque tem gente comprando imóveis, certo? Então, olha só, financiamentos imobiliários somam 11,7 bilhões, isso em agosto de 2020, e crescem 39% no ano. Tá? É engraçado que se a gente pegar aqui, nesse período aqui, comparando agosto de 2020 com agosto de 2019, o crescimento ainda é mais expressivo, 74%. Se vocês olharem aqui a série histórica, vocês vão ver que os últimos 2 anos são os últimos 2 meses são os únicos 2 que ultrapassou 10 bilhões de reais de financiamento imobiliário. Esses dados representam apenas o SBPE, não representa o antigo Minha Casa Minha Vida, que mudou de nome, e esse aqui é a grande questão, financiamento imobiliário subindo muito. Então os valores financiados, né, nesse período, nos 8 primeiros meses de 2019 e 2020, saiu de 47 bilhões para 65, quase 66 bilhões de reais. Em 12 meses a gente está chegando a 97 bilhões de reais aqui, quase 100 bilhões, isso significa 39,5 mil unidades financiadas apenas em agosto, tá? Quando a gente pega aqui unidades financiadas em 12 meses, a gente está falando de 354 mil unidades financiadas e ainda tem déficit habitacional no Brasil, tá? Ainda tem possibilidade de vender mais. E as empresas estão vendendo mais. A gente vai começar a ver isso nas prévias das construtoras. Aí algumas pessoas vão falar assim, Daniel, mas então talvez vá faltar dinheiro, porque se dinheiro sair da poupança, a poupança está rendendo pouquinho, ninguém está investindo na poupança.
será que ninguém está investindo na poupança mesmo? Ou será que esse é o teu racional, já que você está tão dentro do mercado de ações que você não consegue imaginar alguém investindo na poupança? E é exatamente isso que está acontecendo. Olha só a captação da poupança nos últimos meses pós-pandemia. São as maiores captações que já tiveram aqui em toda a série dos últimos 5 anos. Né? Então, diferente daquele período que a gente teve aqui de recessão brasileira, que as pessoas tinham que sacar o dinheiro da poupança, agora não, agora as pessoas estão colocando dinheiro na poupança, inclusive em um ano aqui, o valor na poupança, né, a captação líquida aqui total, o saldo da poupança, na verdade, saiu de 624 bilhões para 766 bilhões. Então, a gente viu aqui um aumento do saldo em 140 bilhões de reais, enquanto isso a gente viu que financiamentos estavam ali em torno de 97 bilhões. Logo, tem crédito disponível, não precisa se preocupar com isso. Caminho aberto aí para construtoras e quem sabe também para os bancos, né, poderem pegar um novo filão aí. Tem algumas empresas que são especializadas em crédito imobiliário. Aí vamos passar para o setor de bancos, já que a gente está falando. Vamos falar da Febraban aqui. A Febraban, ela é a Federação Brasileira de Bancos. E ela faz uma pesquisa sempre depois da reunião do Copom com 19 bancos que são associados a ela. Né? E a grande questão dessa pesquisa é saber qual vai ser o patamar da carteira total de crédito. E olha só o que aconteceu aqui. Carteira total de crédito deve crescer 9,4% em 2020. Agora, o que me chama a atenção é que no levantamento anterior, realizado em agosto, a gente está falando de 45 dias de diferença, a carteira de crédito total deveria crescer 6,3%. Um aumento de 3% quando a gente fala em um ano de diferença é ok. Mas quando a gente fala de 45 dias de diferença para um ano que só falta um trimestre, a carteira total de crédito está sendo esperado que ela vai crescer muito. Então pode esperar resultados de bancos com carteiras de crédito muito grandes. Tá? Isso, por um lado, é bom, porque o banco vai ter uma quantidade maior de crédito, então quer dizer, o spread pode diminuir um pouco, que mesmo assim o resultado da margem financeira vai ser maior. Por outro lado, a gente provavelmente vai ver menos dividendos no futuro, porque o banco vai precisar segurar dinheiro para poder aumentar a carteira de crédito dele. Então, enfim, depende muito do teu perfil de investidor. Provavelmente eles vão crescer mais nesse período, mas talvez vai distribuir um pouco menos de dividendo, pelo que está aparecendo aqui. Uma coisa que é interessante a gente citar é o seguinte, eles também citam de onde é que vai crescer mais essa carteira de crédito. Tá? Então aqui a gente vê o crédito direcionado. Crédito direcionado é aquele que tem um fim específico. Então o financiamento imobiliário que a gente falou antes é um financiamento específico para aquisição de imóveis, por exemplo. A expansão dobrou, mais do que dobrou, passando de 3% em agosto para 7,1%. No crédito livre, você dá o crédito e a pessoa escolhe onde ela vai usar, ou a empresa escolhe onde ela vai usar, a gente teve um aumento de 8,6 para 10,7, mas o detalhe é, a carteira de cliente pessoa jurídica saiu de 12,3 para 15,7 e a de pessoa física saindo de 5,6 para 6,7%. Isso significa que os bancos estão selecionando para quem ele vai emprestar. Se vocês continuassem a ler isso aqui, vocês iam ver que principalmente para capital de giro de banco. Capital de giro costuma ter uma taxa um pouco maior, tá? E então os bancos eles vão conseguir ter uma margem boa sem correr tanto risco da inadimplência da pessoa física. Tá claro que a pessoa jurídica ela tem inadimplência também, mas é uma inadimplência menor. Quem analisa bancos há muito tempo como eu sabe disso. Então, o grande racional aí de bancos é o seguinte, as carteiras de crédito vão subir? Vão, mas o banco vai emprestar para quem ele quer. Ele não vai emprestar para qualquer pessoa. Então, eu imagino que a gente vai ter um futuro bem legal aí para bancos, eu tenho falado sobre isso. Tá? E aí a gente pode já passar aqui para produção industrial.
né? A produção industrial aqui, ó, vamos começar pelo próprio IBGE, aqui a agência IBGE, depois eu vou passar uma matéria do G1 porque tem um gráfico bem legal. A gente vê aqui a produção industrial subindo 3,2% em agosto, o último dado, saiu agora, dia 2 de outubro, por exemplo, essa matéria. Acumulado no ano ainda está em baixa de 8,6% por causa da pandemia. Quando você compara agosto de 2020 com agosto de 2019, é uma queda bem menor, só de 2,7%. Então, aquelas pessoas que ficam aí botando apocalipse, dizendo que a economia vai acabar e etc., é uma queda menor do que a gente viu lá na recessão. E a gente tem aqui uma matéria grande dizendo onde melhorou as atividades. Vamos passar só algumas dessas partes para a gente poder ver o seguinte. A influência positiva mais relevante foi a de veículos automotores, reboques e carrocerias, que avançou 19% em agosto. No ano, esse ainda é o setor que teve maior queda, mas nesse mês de agosto subiu. Então isso explica, por exemplo, a alta de uma empresa igual a Randon, por exemplo, tá? Nesse determinado mês. Então esses resultados o mercado já percebe antes, ele sabe que está acontecendo isso, e aí você vai vendo as ações se valorizarem. Então, outras ações podem se valorizar também à medida que forem melhorando essa produção industrial. Agora, os ramos que não tiveram crescimento em agosto são ramos que não foram tão afetados pela Covid. São produtos farmoquímicos e farmacêuticos, perfumaria, sabão, produtos de limpeza, higiene pessoal, caiu 9,7%, bebidas caíram 2,5% e produtos químicos 1,8%. Então, isso é o de agosto, tá? Se a gente olhasse aqui, deixa eu ver se eu acho no ano. No ano, a gente tem o recuo de 8,6%. E aí, entre as atividades, a que mais caiu é aquela mesma, veículos automotores, reboques e carrocerias, 39%. Então, provavelmente essa foi a que mais subiu e talvez setembro ainda tenha uma recuperação adicional. Por isso que essas ações continuaram a subir, por exemplo. Vale destacar também contribuições negativas de metalurgia, de artigos de vestuário e acessórios, máquinas e equipamentos. Tudo isso aqui eu olho como oportunidades. Tá? São setores que provavelmente vão demorar um pouco mais, mas eles vão entrar depois e vão acabar crescendo mais. Por outro lado, né, o que subiu nesse ano? Produtos alimentícios, 5% de alta, e coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, 4,1%. A gente viu, por exemplo, o recorde de exportação da Petrobras exatamente nesse ano. Então, gente, esses são aqui dados da produção industrial. Só que produção industrial é uma coisa e ela não pega, por exemplo, serviços, né? A produção industrial são produtos. Então eu peguei aqui alguns dados do varejo também. Mas antes vamos mostrar lá os dados do Globo aqui, né? Que eu falei que era interessante esse gráfico porque mostra exatamente isso, ó. A queda de 9,3, a queda de 19,5 em março e abril e depois 3 altas seguidas e agora essa alta de 3,2. Agora sim, passando para o varejo, agências IBGE Notícias, vendas no varejo crescem 3,4% e atingem patamar recorde em agosto. Claro que aqui foi ajudado pelo novo varejo, né, o e-commerce, mas é incrível. Mas o varejo hoje vende mais do que pré-pandemia. Ele vende mais do que toda a série histórica. Então, a gente precisa perceber isso. A gente precisa entender que é por causa disso que a Magazine Luiza não para de crescer, por isso que uma empresa igual a B2W, que às vezes nem dá lucro, ela foi tão mais precificada. Empresas, às vezes, que ainda estão no turnaround, como uma Via Varejo, elas cresceram bastante também. Então, a venda no varejo, em comparação a julho, cresceu 3,4%. Essa é a quarta alta mensal seguida, tá? Após quedas influenciadas pela pandemia. Enfim, aqui fala que na comparação com agosto de 2019 o comércio cresceu 6,1%. Quer dizer, esse é um crescimento, a gente vai ter um PIB caindo aí esse ano em 5%. A gente está falando de um comércio que está crescendo 6,1%. É claro que mês após mês. E aqui eles têm um gráfico interessante, né? Primeiro vamos botar Brasil aqui, tá? Então esse aqui é o Brasil. A gente vê aqui uma queda forte de 16%, depois teve alta de 12%, alta de 8%, alta de 5%, alta de 3%. A gente pode botar aqui alguns estados aqui.
Vamos botar, sei lá, São Paulo, que é a maior economia brasileira. Resultado parecido com o do Brasil, aqui antes da pandemia até estava crescendo mais, caiu muito mais na pandemia, demorou aqui a crescer, ainda está um pouco atrás do Brasil, se você olhar, observar os dados pós-pandemia. Se a gente pegar aqui Rio de Janeiro, por exemplo, que seria a segunda maior economia do país, a gente tem dados muito mais próximos do Brasil. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, um estado igual Goiás, que está aí na questão do agronegócio, e aí talvez vai ter uma diminuição menor. A gente já vê aqui que é um pouco diferente, ó, março teve uma queda mais expressiva, abril já não teve, aqui já teve uma alta muito forte, e aqui também uma queda, mas a gente vê também indícios aqui da pandemia, porque aqui a gente está trabalhando com comércio. Né? A gente não está trabalhando com atividades agropecuárias aqui. Né? Então aqui, 5 das 8 atividades tiveram alta na passagem de julho para agosto. E quais foram essas atividades? Ó, tecidos, vestuários e calçados. Lembra que na produção industrial ela era aquela que tinha uma das que mais tinham caído? No comércio já está começando a apresentar alta, porque a coisa cai muito, depois ela vai ter que voltar. Entendeu? Outros artigos de uso pessoal e doméstico, móveis e eletrodomésticos e assim por diante. Varejo ampliado tem alta de 4,6% em agosto. Aqui já inclui outros bens também no varejo ampliado. E aqui no final a gente vê a diferença ano a ano, não? Não, acho que aqui não tem ano a ano. Aqui a gente vê o volume de vendas no varejo, falando que foi positivo em 25 das 27 unidades da federação, destaque para 3 estados aqui da região norte, negativamente Tocantins e o Rio Grande do Sul, quer dizer, Tocantins e Rio Grande do Sul tiveram quedas, e no comércio varejista ampliado houve predomínio de resultados positivos, né? O Piauí crescendo mais do que todos, Acre crescendo bem, Sergipe também, e apenas Roraima caindo, né? Roraima que tem ali alguns problemas com relação à proximidade com a Venezuela. Enfim, gente, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês hoje nesse vídeo. Tá? O que eu queria trazer hoje para vocês é que a gente tem um governo que está com problemas fiscais, tem uma dívida pública extremamente alta, a gente tem um juro que não é real, que não é verdadeiro, essa Selic, tá? E isso faz as ações caírem. Em compensação, a gente vai começar a ver resultados muito positivos agora no terceiro trimestre. Tudo leva a crer isso. Então, a gente vai ter aumento de lucros. A gente vai ter que ver qual dos dois lados que vão ganhar. Né? Se vai ser o lado do medo com relação ao governo, precificando talvez no futuro uma dificuldade maior para as empresas crescerem, ou se vai ser esse resultado, esse crescimento da economia. Claro que para quem estiver comprado, vale mais a pena torcer para que seja a economia. Para quem estiver com muitas proteções, quem tiver vendido ou qualquer coisa do gênero, vai acabar talvez torcendo para o Brasil ter maiores problemas fiscais para a bolsa cair e poder comprar mais ativos depois num preço menor. O que eu quero mostrar é que existe hoje esse embate e por isso que a bolsa não consegue crescer, porque a gente tem dúvidas, né? E tendo dúvidas, a gente precisa ter uma carteira diversificada, precisa ter algumas operações aí com proteção, tá? E tudo essas questões a gente escreveu no relatório de assinantes lá do Dicações, que entrou hoje mesmo, sábado, agora meio-dia. Abraços a todos, até a próxima e bons investimentos. Tchau, tchau.